Estamos de volta com o Esporte 10 e o assunto continua sendo o futebol piauiense 2015. A terceira rodada foi fechada com o clássico da região norte, Caiçara e 4 de julho. O surpreendente Caiçara se deu bem. Dá pra dizer assim, Jotinha? Se deu bem empatar dentro de casa contra o 4 de julho, porque também faltou finalização. Aliás, perdão, finalização não. O goleiro Jailson pegou tudo no jogo. É verdade, Jailson, um dos remanescentes do 4 de julho nos últimos anos, fazendo boas defesas na equipe de Piripiri. O gol saiu, só que a arbitragem anulou. Anulou. Teve um gol do Caiçara anulado, mas o Caiçara vai na regularidade dele. Tem o Parnaíba agora pela frente, fora de casa. Tem fora de casa o Parnaíba, joga contra o Flamengo, em casa no José de Melo. Agora uma coisa é certa, time que quer se classificar vai ter que arrancar ponto em campo maior. É verdade, concordo com você. E o Caiçara empatou pelo placar de 0-0 com 4 de julho, fechando a terceira rodada. Vamos conferir. Caiçara e 4 de julho entraram em campo para fechar a terceira rodada do Campeonato Piauiense 2015. Em campo, o clássico da região norte. O time do Caiçara, mandante e dono de campo, dono da casa, partiu para cima da equipe do 4 de julho. Foram várias as oportunidades e também as oportunidades desperdiçadas. O 4 de julho se defendia. O Caiçara atacava pelo lado direito, pelo meio e pela esquerda. Mas não conseguia furar o bloqueio do goleiro Jailson, que pegava tudo. O 4 de julho tentava armar os contra-ataques, mas não conseguia passar do meio-campo. O placar final do primeiro tempo foi de 0-0. Então veio o segundo tempo e as duas equipes com a mesma formação do primeiro tempo e o mesmo futebol. O Caiçara sempre em cima da defesa colorada, mas não conseguia balançar as redes. Enfim, o time do Caiçara tentou, mas não conseguiu. Mais uma vez o goleiro Jailson aparecia bem fazendo boas defesas. E poucas vezes o 4 de julho chegava à meta do goleiro Tony. Quando chegava, eram com bolas fáceis. Em uma jogada de ataque, o jogador Gazico se machucou, saiu de maca e saiu do estado de ambulância para ter atendimento médico no hospital da cidade. Voltando a campo, o time do Caiçara não conseguia abrir o placar e nem mesmo a equipe do 4 de julho, terminando assim tudo igual. Foram várias as oportunidades de gols criadas pela equipe do Caiçara, mas não conseguia passar pela barreira chamada Jailson, o goleiro do 4 de julho. Ele agradece o elenco e também fala desse empate em 0-0 fora de casa. Eu queria também parabenizar a galera aqui do 4 de julho, os jogadores jovens, projeto do 4 de julho que entraram dentro de campo e resolveram, né? A gente tivemos uma chance de fazer o gol no segundo tempo, infelizmente a gente não fez. Mas é isso aí, trabalhar aí essa semana forte para pegar o Piauí em casa para sair com os 3 pontos. Do lado do Caiçara, o técnico Paulo Isidoro avaliou sua equipe e o resultado de 0-0. A gente teve a proposta de jogo que foi treinada, fizemos, né, em vários momentos da partida, mas não conseguimos concluir naquilo que tem que ser feito, né? Os gols, mas a equipe se comportou bem, né? Mas a gente não pode deixar escapar resultados como esse dentro de casa, onde poderia nos dar liderança. Mas agora é descansar, né? E se preparar para o próximo jogo, que vai ser ainda mais difícil. Olha, tá aí o técnico Paulo Isidoro da equipe do Caiçara. Eu digo que fez o dever de casa, porque não conseguiu vencer, porque o goleiro Jailson também está pegando demais. Mas o Caiçara hoje é uma equipe surpreendente. É uma equipe que muitos taxavam, juntamente com o Flamengo e o 4 de julho, que seriam as equipes, o saco de pancadas do campeonato. Muitos achavam assim. Mas o Caiçara, o Paulo Isidoro fazendo trabalho com os garotos que estão lá, que vieram por indicação dele, do Ari também, alguns emprestados pelo Flamengo, caso do Ribeiro e do João Vitor, o Bruno Santos emprestado pelo River, e está surpreendendo a todos, Sidney. É um trabalho muito bem feito, trabalho que agrada, a troca de passes, o toque de bola da equipe Campo Maiorense, o Rinaldo
passando a experiência necessária. O Caiçara tá jogando bonito dentro de campo. Joga bonito, Joga como time grande. Isso, só falta ter a felicidade de fazer o gol. Teve com o Ribeiro no empate contra o Piauí, mas ainda está tentando, ainda procura, que é o esquema ideal, o técnico Paulo Isidoro, para poder fazer com que o Rinaldo sozinho, como ele fez contra o Piauí, ele fez com que os 3 zagueiros chamassem a atenção dele, dando liberdade para o Juninho Cearense, dando liberdade para o Alain, para poder fazer o gol. Coisa que aconteceu. Jota, nesse jogo, eu tive a oportunidade de transmitir esse jogo e eu destaco como jogadores aí do Caiçara, o Rinaldo, o Júnior Cearense, o goleiro que pega muito, apesar de foi pouco exigido, mas nós conhecemos a qualidade do Tony, e o Murrá me chamou a atenção. É um jogador que está preparado, tem muito vigor físico. Escuta o que eu estou lhe dizendo, o Murrá jogando no Itacoatiara, jogando no estádio Albertão, é um jogador a ser marcado de perto, porque ele tem velocidade e tem técnica. Ele tem tanta velocidade que o campo aí ficou pequeno para ele. Nas 2 oportunidades que ele pegou, ele dominou e saiu com bola e tudo, porque o campo ficou pequeno para ele. Resumindo a história, o técnico Paulo Isidoro tem uma equipe forte nas mãos. E uma equipe que sabe jogar, uma equipe que é comandada dentro de campo pelo Rinaldo e também pelo Júnior Cearense. 2 jogadores experientes, tanto o Rinaldo como o Júnior Cearense, que passam a tranquilidade desde o Tony até chegar ao meio de campo, para os jogadores terem mais, como a gente costuma dizer no futebol, Sidney, divirtam-se, façam o melhor de vocês, fiquem à vontade. Eu conversei com o Paulo Isidoro, depois do jogo, e ele fala que da sua equipe dentro de campo e também do que ele precisa para que a equipe possa chegar às semifinais e à final do Campeonato Piauiense. O campeonato está equilibrado, né? Falando mais da minha equipe, a gente sabe que a cada partida alguns jogadores estão melhorando individualmente, mas a gente tem que fazer ajustes para que a gente consiga fazer os gols, né? Que a gente vem tendo aí nessas 3 partidas, a gente vem criando oportunidades e o satisfatório que a gente fica é isso. Quando a equipe cria é porque está desenvolvendo bem o jogo, mas a gente precisa treinar ainda mais para colocar essa bola para dentro. O que o Caiçara vem fazendo dentro de campo está te surpreendendo, já que muitos apostavam que queria ser apenas um mero participante e hoje não é isso? É outra realidade? Não está me surpreendendo não, porque a forma que eles vêm trabalhando nesses 2 meses que estão aqui está me surpreendendo sim nos treinamentos, mas no jogo do que eles demonstraram eu não estou surpreso não, mas eu sei que ainda eles têm capacidade de melhorar e é isso que a gente vai exigir para que eles possam cada dia melhorar. Precisa de mais peças? Sim, sempre bom. O jogador que tiver no mercado disponível para nos ajudar será sempre bem-vindo para fortalecer nossa equipe. É um campeonato equilibrado? É bastante equilibrado, né? Você vê que está saindo muito empate, mas a gente tem que aproveitar melhor as chances criadas para que a gente consiga pontuar o maior número de pontos. Hoje qual seria a mensagem do técnico Paulo Isidoro para a torcida do Caiçara? Paciência, né? Parabenizar porque compareceu em massa, né? Infelizmente não saiu a vitória em que eles queriam, assim como nós, mas a gente conta com o apoio deles para que a gente seja mais forte aqui dentro de casa. Olha, precisa de reforços e ele está corretíssimo aí quando ele parabeniza a torcida do Caiçara por ter comparecido. A torcida foi, por isso que eu falei aqui que não foi um resultado negativo. Ele conquistou um empate diante de uma equipe forte que teve um goleiro brilhando numa tarde, que foi o goleiro Jailson. O Caiçara, meu amigo, é um time que está dando trabalho. E o Caiçara faz história por levar até mesmo o torcedor do Comercial. Isso, o maior rival. Alguns torcedores vão para secar, mas vão. Vão para secar, mas vão. Aliás, estavam juntos lá no estádio. Que geralmente... O que é bonito, né? Que geralmente o Comercial tem um espaço destinado a ele. No caso, para a torcida visitante. Mas estavam juntos lá em Campo Maior. Tava o clima amistoso, agradável. E o Paulo Isidoro falou muito bem isso. O Caiçara, o torcedor tem que ter paciência. Ele está tentando encaixar o time no momento certo, da forma certa para o Campeonato Piauiense. Foi muito feliz, porque está muito equilibrado. Eu costumo dizer, ninguém se distanciou de ninguém. Ou seja, está todo mundo ali na casa de um ponto, todo mundo ali pertinho do outro. É aquela história, quem perder, tá bobeira, perde a posição também. Perde posição, fica difícil na classificação, enfim. É um campeonato que, apesar do número reduzido de clubes, que a gente costuma dizer 6, mas dá a sensação de que cada ponto perdido vai fazer falta. Agora o que chama a atenção, Jota, porque dentro do Campeonato Piauiense, muitos esperavam que River e Piauí se destacassem, fossem embora.
já estivessem hoje com 9 pontos na tabela de classificação. E isso não está acontecendo. As equipes estão equilibradas. O River é o líder com 4 pontos. O segundo é o Parnaíba com 4. O terceiro é o Flamengo também com 4 pontos. O quarto colocado é o Caiçara com 3 pontos. Se terminasse hoje, River e Caiçara, Parnaíba e Flamengo fariam as semifinais, correto? Exatamente. Sendo que o 4 de julho está na 5ª posição com 3 pontos e o Piauí Esporte Clube está na lanterna, na 6ª posição com 2 pontos. Mas se o Piauí vencer, o 4 de julho já passa a 5 pontos. Aí já embora tudo de novo. Depende todos dos resultados que irão acontecer. Então, sobre o campeonato equilibrado, o campeonato com 6 equipes, eu conversei com o diretor de futebol da federação, Robert Brau Carcará. Ele faz a sua análise sobre a temporada até essa 3ª rodada. Não está para nós também a expectativa e causando assim uma certa surpresa é que todos os clubes estão ali, um com 5, 4, 3, 2, está todo mundo aí com possibilidade de classificação. Nós não podemos hoje afirmar quem seriam os 4, né? Então todos têm chance de classificação. Então, para nós a surpresa é essa parelha, como se diz, né? Todos eles aí, tudo juntinho aí. Renda, dentro do esperado, o senhor espera que melhore ainda mais a renda dentro do Campeonato Piauiense nessas 3 rodadas que já aconteceram? Não, o nosso público ele subiu um pouquinho com relação ao ano passado, né? Mas a gente acredita que agora que estamos na 3ª rodada, agora vai até a 4ª, a gente acredita que agora, a partir da 4ª, que vai dar uma subida mais, porque está chegando mais próximo para a semifinal e o torcedor desperta mais, acorda mais para ver se seu time chega à semifinal. Estádio Lindolfo Monteiro, presidente, faz falta? Claro, o estádio Lindolfo Monteiro faz muita falta, até mesmo porque a gente está fazendo agora umas rodadas duplas, mas no Albertão. Se essas rodadas duplas fossem no Lindolfo Monteiro, com certeza o retorno seria maior. Tem um detalhe que chama atenção para esta 4ª rodada, que acontece dia 8 do mês de abril. Tem Rivengo, o maior clássico do nosso futebol, tem Flamengo e River no estádio Albertão, tem Parnaíba e Caiçara, tem 4 de julho e Piauí. Chegou a hora, presidente, do grande Rivengo, o River é o líder, o Flamengo bem atrás. Vai ser um jogo bem competitivo e, claro, desta vez o torcedor não pode ficar em casa. Quarta-feira, dia 8, endereço certo, estádio Albertão. Na verdade, como eu falei, essa 4ª rodada ela vai despertar um interesse maior, até por a questão de que, por exemplo, em Parnaíba vai jogar o Parnaíba, vai receber o Caiçara, todos os dois brigando, lógico, lá tem que ganhar para Parnaíba ganhar para subir, o Caiçara tem que ganhar para chegar lá entre os primeiros. Lá em Piripiri, o Piauí contra o 4 de julho, também o Piauí lá, último colocado, pertinho do 4 de julho, mas todos os dois brigando também pela chance. E aqui em Teresina, o Rivengo. Claro que esse aqui dispensa comentário, né? A gente espera que o Albertão receba um grande público, né? Iremos sortear aí 2 motos, né? Aproveitando a oportunidade aqui, 2 motos. E Rivengo já diz tudo, né? Todos os 2 clubes venceram a última rodada. Então a gente espera um grande público e uma grande partida na quarta-feira no estádio Albertão. Pelo que o Brau falou aí, tá dentro? Como ele disse que é um campeonato equilibrado, mas é um campeonato que ele espera ainda mais do campeonato piauiense? Concordo com o Brau em alguns aspectos, Sidney. Pelo fato de que está equilibrado, poderia até, como você bem frisou, o River e o Piauí poderiam disparar, poderiam. Mas o equilíbrio é latente na tábua de classificação, por ninguém se desgarrar. Agora, até certo ponto, me preocupa um pouco, Sidney, a ausência do Lindolfo Monteiro. É preocupante a situação do LM, a Semel até faz ouvido de mercador, é bom que você entenda isso. Ninguém dá nada, ninguém diz nada o que está acontecendo, o que vai acontecer, se realmente vai ter reformas ou não lá no Lindolfinho. O certo é que hoje o Albertão é o nosso único palco aqui na capital piauiense e com o público que nós temos, infelizmente, que é pequeno no campeonato piauiense, ele se torna um verdadeiro gigante da redenção. E isso, como disse o Jotinha, é de se preocupar mesmo. É de se preocupar porque, tudo bem, muitos reclamam da questão do terminal rural, né, ser instalado lá no estádio Lindolfo Monteiro. Mas nos finais de semana ele poderia ser útil. Ele traria o torcedor da zona rural. É só colocar um pouco ao posicionamento das linhas de ônibus para a Avenida Maranhão, para as ruas posteriores ao Lindolfo Monteiro, mas poderia ser útil sim o terminal rural. Mas no restante do que se refere à estrutura do estádio, à condição com que a imprensa tem dificuldade para colocar os seus veículos, de certo ponto faz falta sim o estádio municipal Lindolfo Monteiro, já que o Albertão é um estádio bonito, enorme, mas não tem aquela, mais para o Campeonato Piauiense, alguns jogos que poderiam ser feitos no Lindolfinho,
indo para o Albertão, ao meu ver, perde um pouco da estética, como, por exemplo, os Jogos do Caiçara, River e Piauí, por isso o Lindolfo Monteiro, pela qualidade, pelo poder do jogo, de qualidade do jogo, mas pela falta dele teve que ir para o Albertão. 2 rodadas duplas, uma na segunda-feira e uma no sábado. Então agora resta a Semel ter um pouquinho mais de conscientização de como vai entregar o Lindolfo Monteiro, se vai entregar também, porque é uma preocupação enorme. Eu sou até franco, pelo que eu observo, pelo que eu estou vendo ali no estádio Lindolfo Monteiro, amanhã mesmo eu quero fazer um material lá, eu acho que a situação para 2015, eu acho que o Lindolfo não vai ser liberado. Nós tivemos a oportunidade de conversar aqui com o secretário Galba Coelho e ele disse que depende de muitas coisas para o Lindolfo Monteiro ser liberado. E, consequentemente, o público da Zona Norte é penalizado. A região centro-norte da capital é penalizado, porque não tem jogos no Alçapão da João Cabral. Isso, é e verdade. Tem que se deslocar para o Alçapão da Valdir Araújo, lá no bairro da Redenção, com o Albertão. Então, mais do que nunca, agora o torcedor não tem desculpa para ficar em casa. Quarta-feira, você que está vendo a gente aqui nesse domingo de Páscoa, seu lugar é no Albertão. Você, torcedor do River, torcedor do Flamengo, independentemente da questão extracampo... Esquecer o extracampo. Esquecer. Pelo menos é clássico, mas que vá para o estádio, o torcedor do Flamengo, que vai incentivar. O time fez um bom jogo contra o Piauí. Agora o torcedor também precisa ter até certo ponto a consciência de que é um jogo decisivo, sim. Verdade. É um jogo decisivo porque, caso de vitória de uma das duas equipes, praticamente complica a situação do outro. E o empate, dependendo do que acontecer em Piripiri e o que acontecer em Parnaíba, os dois vão entrar desesperados na última rodada. É verdade, bem lembrado, até mesmo porque o Flamengo vencendo vai assumir a liderança do Campeonato Piauiense, porque rouba do River a liderança e o River querendo se isolar. Então, meu amigo, não fique em casa não quarta-feira, vá direto para o estádio Albertão. A gente sabe da preocupação também do transporte público, questão do período chuvoso, mas tem sorteio de brindes, é um atrativo a mais para o torcedor. Tem moto na quarta-feira sendo sorteada. 2 motos. 2 motos, o torcedor vai sair motorizado do Albertão na próxima quarta-feira. Beleza, olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. Próximo bloco tem mais Campeonato Piauiense e tudo sobre a Copa do Brasil. Não sai daí, eu volto já já.